Aproveitando o ensejo que estamos sobre os nossos pés, livro do Êxodo, capítulo de número 1. Livro do Êxodo, capítulo de número 1, a partir do verso de número 6. Agradeço a Deus por esta oportunidade, da qual o Senhor nos concede. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Mas estamos aqui por causa dEle, por Ele, para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração é tributada e dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero externar os meus agradecimentos à vida do pastor Ismael, da pastora Elaine. Glórias a Deus, é uma honra revê-los. Que Deus continue abençoando as vossas vidas de uma maneira gloriosa e poderosa. Que as bênçãos do Eterno sejam ministradas abundantemente mais sobre a vida de vós, em nome do Senhor Jesus. Hoje deu certo, pastora, para nós estarmos aqui adorando ao nome do Senhor. Muito grata pelo carinho sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Aos demais pastores que estão conosco no altar, que Deus abençoe de uma forma gloriosa e poderosa. Me sinto muito honrada de estar esse tempo convosco, para juntos nós adorarmos e exaltarmos ao nome do Senhor Jesus. A toda a família Madureira aqui de São Carlos, que Deus abençoe vocês de uma forma gloriosa, que as bênçãos do Senhor sejam ministradas sobre o coração de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje faço companhia do meu pai, pastor Antônio, que Deus abençoe, e também a vida do meu esposo, glórias a Deus, nosso irmão Felipe. Me sinto muito honrada de estar aqui também juntamente com eles para adorar e exaltar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do Êxodo, capítulo de número 1, verso de número 6, e o texto diz: Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Repita após mim: é muito e mais poderoso do que nós. Você pode olhar para esse irmão, para essa irmã que está ao seu lado e declara: você é mais forte do que pensa. Verso de número 10. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplica. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. Verso de número 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros e Pitom e Ramsés. Eu vou ler o verso 11 na tradução da Nova Tradução Tradutora, Transformadora, melhor dizendo. E o texto diz assim, igreja, na tradução transformadora: assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo sob opressão. Os israelitas construíram, repita após mim, sob opressão. Os israelitas construíram. Olha para alguém que está do seu lado, fala: é sobre opressão que você vai construir. Verso 12, o último que leremos: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicam, oh glória, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel.
Antes de você se assentar, se você puder olhar para esse irmão, para essa irmã que está ao seu lado, declare para ele, declare para ela: Deus está nesta casa. Fale para ele, fala para ela: é tempo de crescimento e multiplicação. Só quem crê se assente glorificando, exaltando ao Senhor. O nome Êxodo, ele é a transliteração da palavra Êxodos da Septuaginta, que traduzido do grego, ele vai trazer para nós o significado de saída e partida. Mas para os rabinos judeus, o livro Êxodo, ou o título do livro Êxodo, ele significa o livro dos nomes, ou estes são os nomes. Porque este livro se inicia com a entrada de Jacó, juntamente com seus descendentes e os seus familiares. O livro do Êxodo, ele tem como autoria sobre as mãos de Moisés, juntamente com os outros 4 livros que chamamos ao todo de Pentateuco. Embora, no capítulo de número 1, nós estamos vendo a entrada de uma família de uma forma completa, diante de um território denominado por Egito. O livro do Êxodo, ele tem pelo propósito de registrar para nós a libertação de Israel do Egito e demonstrar o seu desenvolvimento como nação. No livro do Gênesis, nós veremos a colocação de Deus sobre a construção da família. Mas no livro do Êxodo, que é a continuação do livro do Gênesis, nós veremos o desenvolvimento da família que se tornara em uma nação. Quando nós olhamos para o texto sagrado da Bíblia, que diz em Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 2, a Bíblia diz para nós de uma forma específica e profética: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus faz uma promessa a Abrão. No capítulo 15, no verso de número 4, o texto continua dizendo para Abrão: e veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti for gerado, este sim será o teu herdeiro. Era Deus falando para Abrão. Não se trata sobre o seu servo Eliezer, mas se trata daquele que for gerado por ti. Quando olhamos para o capítulo 21, no verso de número 1 do livro do Gênesis, o texto vai trazer para nós: e o Senhor visitou a Sara, como havia dito, e fez a Sara como havia falado. Isto é, Deus não faz apenas a promessa, Ele cumpre a promessa sobre as nossas vidas. No capítulo de número 23, Sara morre. No capítulo de número 24, Abraão vai pedir para seu servo ir até um lugar para que trouxesse uma esposa para o seu filho Isaque. E quem é ela? Rebeca. No capítulo de número 25, no livro do Gênesis, nós veremos então que é quando Abraão ele irá morrer. Mas aqui nós veremos a descendência de Ismael e a descendência de Isaque. E sobre a descendência de Isaque, nós veremos a descendência de Esaú e a descendência de Jacó. E sobre a descendência de Jacó, nós veremos sobre os seus 12 filhos, que conhecemos como as 12 cabeças da tribo de Israel. Entre os mais conhecidos dos filhos de Jacó, nós sobre a nossa mente, tenho certeza e clareza que vem sobre nós aqui, nós lembramos de José, aquele que é conhecido como sonhador, aquele que ganhara a túnica colorida, aquele que recebera a túnica de mangas coloridas. No capítulo de número 37, o texto vai trazer para nós que José,
ele é vendido, ele é encaminhado, ele é levado para o Egito, sobre uma comitiva de ismaelitas. No capítulo de número 39, ele está diante do Egito, em uma localização específica. E qual é o lugar, Ariane, da qual ele está? Ele está na casa de Potifar. Capítulo 39, verso de número 3 do livro do Gênesis, o texto vai dizer: e o seu senhor, letra minúscula, viu que o Senhor, letra maiúscula, estava com ele, oh glória, e tudo que ele fazia, o Senhor, mais uma vez, letra maiúscula, prosperava o que estava diante das suas mãos. Isto é, José não está na casa do pai, que é Jacó ou Israel, como a igreja preferir, mas o texto vai dizer que o Senhor estava com José. Não estava no território de Canaã, mas o Senhor estava com José. Não estava onde ele nasceu, mas o Senhor estava com. Não é sobre o lugar ou aonde eu estou, é sobre quem é que está comigo. E isso é tão lindo, porque quando olhamos para o próprio livro do Gênesis, capítulo 49, verso de número 2, o texto vai dizer que Jacó já está fechando os seus olhos, ele está cansado, ele está dando a bênção para os seus filhos. No verso de número 22, ele chega em José. Quando no verso 22 ele chega em José, ele vai dizer: José, tu és um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. Em outras palavras, José, ele não é irrigado em poço. José não é irrigado em estrutura carnal. José não está enraizado em coisas terrenas. José está enraizado na fonte, que é Cristo Todo-Poderoso. E quem está na fonte floresce no deserto, floresce na abundância, floresce no vale, floresce no monte. É Deus dizendo: não é sobre você, mas é sobre o que eu sou na tua vida. Oh, aleluia! Glória! No próprio capítulo de número 39, o texto vai dizer para nós que a esposa de Potifar vai intentar sobre a vida de José. Ele é conduzido à prisão. No capítulo de número 40, ele vai interpretar o sonho do copeiro mor e do padeiro mor. E aquilo que ele interpreta acontece. No capítulo de número 41 do livro do Gênesis, o texto vai dizer que agora o sobrenatural de Deus acontece. Por quê? Porque Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. É quando que o copeiro mor lembra de José e manda então chamar. Quando José se apresenta, ele vai interpretar o sonho. Só que precisamos entender isso, porque isso aguçou meu coração. Por que, Ariane? Porque sobre o território do Egito, quem olhava para José estava pensando: ele está no cárcere, embora ele está com toda a chave do carcereiro, mas no entanto ele está dentro de uma Aí estão olhando para ele e estão dizendo: está preso. Aí Jesus está dizendo: não, é tempo de colocar veste nova. Quem está lá em Canaã está perguntando para os irmãos de José: o que é que aconteceu com José? Morreu. E mal sabe que José está sendo chamado para se apresentar diante do palácio. É Deus trazendo uma palavra profética para nós aqui neste culto. É Deus dizendo: eu sou o Deus de coisas novas e de sobrenatural, quando você menos espera. É Deus dizendo: eu sou especialista em pegar homem do monturo, mulher do monturo, e colocar de pé com graça, cheio da minha presença. Eu sou especialista do nada fazer o tudo, e do tudo também fazer o. É
que é isso? É Deus revelando para nós aqui. É tempo de promessa ser cumprido sobre vida de homens e mulheres. Quanto tempo você está na prisão? Quanto tempo está no cárcere? Quanto tempo você foi humilhado, perseguido? Mas Deus está dizendo: é o tempo da virada. É o tempo da virada. É o tempo da virada sobre a tua vida. Ele é lindo. Do capítulo 42 ao capítulo de número 45, nós veremos ali o encontro, a comunicação, também o perdão e a reconciliação entre José e os seus irmãos. No capítulo de número 46 do livro do Gênesis, o texto vai dizer que o convite já fora feito para papai Jacó ou Israel. Agora ele está juntamente com seus filhos no monte Berseba, vai oferecer um sacrifício. E a palavra do Senhor declarando sobre a vida de Jacó é exatamente esta: não temais em descer ao Egito, porque ali farei uma grande nação. O texto vai dizer então que é deste modo que nós entramos no livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia que eu quero denominar agora como segundo capítulo. Repita após mim: segundo capítulo. Por que, Ariane? Porque o capítulo de número 1, nós veremos todos os descendentes de Jacó, inclusive José, com histórias complexas. Quando nós olhamos para Rúben, nós veremos Rúben, um homem que foi formado diante da presença de seu pai, na força do seu vigor, era o primogênito, porém era inconstante. Ele deitou-se com a concubina de seu pai. Quando nós olhamos para Simeão e Levi, por a sua irmã Diná ter sido violentada, eles vão violentamente saquear toda a cidade de Siquém. O texto vai dizer que foi uma violência tremenda. Quando nós olhamos para a história de José, como nós já dizemos aqui, ele foi invejado, ele foi humilhado. Mas o texto está dizendo que eles saem do capítulo 1, que é o livro do Gênesis, e eles entram no capítulo 2, que é o livro do Êxodo. Isto é, embora as histórias tenham sido complexas, era Deus liberando para esta casa e para esta família. Existe um novo capítulo marcado sobre as vossas histórias. E eu preciso liberar aqui, porque eu sinto a graça de Deus. É Deus dizendo: a tua história não acaba no capítulo, mas tem um capítulo 2 já reservado sobre a tua vida. É Deus dizendo: eu não anulei o que eu tenho para fazer por causa de consequências ou situações que aconteceram no capítulo 1, mas eu sou o Deus que já marquei propósito para realizar neste capítulo de número 2. E vamos lá, porque eu estou sentindo Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. O texto vai dizer que o primeiro capítulo é marcado por choro, por amargura e perseverança de oração de Ana. Mas o capítulo de número 2 é marcado por louvor e cântico e de adoração. O livro de Ruth, capítulo de número 1, é marcado por morte, é marcado por consequências, mas também é marcado por uma mulher decidida, que vai olhar, pastora, para sua sogra e vai dizer: não me enches para que te deixe, o teu
súbria. Haracassori, caralma cheia. Todos entraram. Porque era Deus dizendo: eu estou dando a oportunidade do novo capítulo. É uma nova oportunidade. O que você vai viver agora é uma nova oportunidade. O texto vai dizer que entraram no total de 70 almas. Em Atos vai dizer 75, não é que a Bíblia ela está fora. É que lá já estão contando juntamente com José. Mas eu quero que você entenda, para a aplicação da qual o Senhor colocaram ao meu coração, vamos fixar 70. Amém, irmãos? 70, amém? 70 almas. José já estava lá. 70 almas. Quando olhamos para o próprio livro do Êxodo, capítulo de número 12, o texto vai dizer que agora eles estão saindo, eles vão sair do Egito para ir caminho àquilo a qual Deus havia estabelecido. O texto vai declarar que agora não é 70, mas são 600 mil homens a pé. Lembrando que não se contava crianças e não se contava mulheres. Só que começou com C. É Deus declarando para nós: não menospreze os pequenos começos. O que é pequeno hoje é Deus dizendo: eu vou tornar grande amanhã. O que é improvável hoje, eu tornarei provável amanhã. É Deus dizendo: Davi não começou no trono, Davi começou no pasto. Como eu sinto Deus. Samuel não começou como juiz, mas ele foi entregado no altar, começou como aprendiz. É Deus dizendo: começa de baixo, porque sou eu que levanto. Começa pequeno, porque sou eu que dou o crescimento. É Deus liberando hoje para nós sementes pequenas, milagres grandiosos. Eu vou liberar de novo sementes pequenas, milagres gloriosos. A Ariane é tão pequena e Deus está dizendo: não, na minha mão vai ser grande e poderoso, porque eu farei coisas extraordinárias. O texto continua declarando que José é falecido, todos seus irmãos é falecido, Jacó é falecido, mas os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram e foram fortalecidos. Isto é, não tem mais a geração de José, não tem mais a geração dos seus irmãos, mas a promessa. Alguém pegou. Mas a promessa. Pessoas vai, mas a promessa. Governo entra, governo sai, mas a promessa. É Deus trazendo para mim e para você: a minha promessa permanece sobre a tua vida e sobre os teus descendentes. E eu vou profetizar porque eu estou sentindo a graça de Deus. É Deus liberando sobre nós Isaías 44, verso de número 3. Porque derramarei água sobre o sedento, rio sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e as minhas bênçãos
Sabe por que seu filho não morreu? Sabe por que a sua filha não morreu? Sabe por que aquele ente querido não aconteceu mal? É Deus dizendo, através de ti eu estou alcançando. Ai, eu estou sentindo Deus. É Deus dizendo, a minha bênção está sendo derramada geração a geração. Eu passo, você passa, mas a promessa ela não falha. Eu parto, você parte, mas a promessa ela permanece. É Deus dizendo, eu comecei e sou fiel para terminar. O texto continua declarando para nós que então se levantou um faraó que não conhecia a José. Se não conhece a José, não vai saber quem é Jacó. Se não conhece Jacó, não vai saber quem é que é Isaac. Se não sabe quem é Isaac, não vai saber quem é Abraão. Se não conhece Abraão, não vai saber da promessa que foi feita a ele. E se não sabe da promessa, não vai conhecer o Deus que fez a promessa. Segundo a história, vai trazer para nós que o texto de Êxodo, capítulo 1, se desenvolve na 18ª dinastia, sendo uma totalidade de 32 dinastia faraônica. E neste aqui, quando levantara, ele vai se levantar com uma grande ousadia e um grande ímpeto contra os filhos de Israel. Por quê? Porque está existindo um censo. E diante do censo, que é dentro da geografia do Egito, está acontecendo algo inacreditável. O que é? Tem mais hebreus do que egípcios. A quantidade de hebreus está aglomerando de uma tal forma. Isto é, como é que uma terra que não é deles pode ter tanto número assim? É quando que ele vai usar de estratégia para tentar paralisar o crescer. Só que aqui existe algo. Existe o que, Ariane? Antes dele colocar a estratégia em prática, ele próprio vai declarar. Ele quem? O próprio faraó vai declarar. Usamos de sabedoria com eles, sim. Mas este povo, os filhos de Israel, eles são mais fortes, mais numerosos do que nós. E esse forte me chamou a atenção. Por quê? Porque o Egito, ele é um poder impérico nesta época. Era um poder bélico. Eles tinham toda a estratégia sobre o seu domínio. Cuidavam de armas, tinham suprimentos, eram estrategistas. Entendia do que era guerra, entrar e sair de guerra. E os hebreus, Ariane, só entendia de plantação e agricultura. Entendia de pastoreio. Alguém que mexe com guerra, estratégia e armas, está olhando. Oh, meu Deus. Para quem planta, pastor? Para quem colhe? Para quem cuida de rebanho, está dizendo, você é mais forte. Você é mais poderoso do que eu. Sabe que é Deus dizendo para mim e para você? Você é mais forte do que você é. Nós olhamos no espelho, nós dizemos, somos incapazes, incapacitados, menores, e realmente diante de Deus nós não somos, mas o adversário está olhando para mim e para você, está dizendo, você tem potencialidade para chegar aonde o teu Criador falou que você vai chegar. É por isso que Deus nos trouxe hoje aqui nesta quarta-feira. É Deus dizendo para a tua vida, você vai chegar aonde eu decidi que você vai chegar, porque a tua força não está nos teus braços, a força não está no teu conhecimento, mas a força ela vem de mim sobre a tua vida. És vaso de barro, mas a minha glória está sobre você. É Deus dizendo sobre mim, sobre você, avança menino, avança menina.
de estratégia exatamente para isso. Para o quê? Para paralisar. Repita após mim: o adversário quer me parar, mas ele não vai conseguir. Escuta um glória. Oh, glória. A história vai trazer para nós, a história, irmãos, a história vai trazer para nós que para paralisar a primeira estratégia, só vamos falar sobre isso e eu termino. A primeira estratégia que ele vai utilizar é colocar maiores tributos. Aumentando os tributos, os filhos de Israel não poderiam executar o pagamento. Desta forma, eles teriam que executar trabalho como forma de pagamento. A história vai trazer para nós que eles começaram a trabalhar de 8 a 12 a 14 horas por dia. Alguns historiadores vão dizer que chegaram a trabalhar até 16 horas por dia, sobre o sol escaldante. Atrás deles iam os capatazes, que eram os capatazes egípcios, iam sobre os ombros deles, dando ali açoites, colocando eles sobre uma grande opressão, para eles executarem as tarefas. Isso é, eles queriam uma produção. A história vai trazer para nós que o alimento deles neste tempo era demarcado por pepino, alho e cebola. Alho, pepino e cebola e somente isso. Alguns historiadores também vão propagar para nós que a água da qual eles bebiam era a água da qual era utilizado para formar os tijolos da qual foram construídos, para construir os artifícios ou as cidades suplementares, que é Ramsés e Pitom. Isto é, era um momento de opressão, era um momento de exaustão. Mas o que o Espírito Santo declarara ao meu coração, que diante desse momento de opressão, no verso de número 11, da qual nós lemos, e me chamou a atenção a versão transformadora, porque o texto vai dizer que eles construíram cidades, e duas, não foi uma, foi duas, mesmo na opressão. Construíram cidades. Ramsés e Pitom, eles eram considerados como cidades de complementos ou suprimentos agrícolas e também militares. Isto eram lugares grandiosos. E o que é que então os filhos de Israel passaram a fazer? Saíram da área da agricultura, saíram da área do pastoreio e foram para um ambiente. Qual ambiente? Amassar barro. Tiveram que pegar barro na mão. Era Deus declarando para o povo: vocês estão sendo oprimidos, porque eu quero vos tirar do ambiente do conforto, colocar no ambiente do desconforto, mas eu estou vos dando extra. Vamos lá, eles não irão colher o resultado dessa construção, por quê? Porque a construção era para Faraó, sim ou não? Mas é Deus nos ensinando, não se trata sobre resultado, se trata sobre estru. Deus falou claramente ao meu coração nesta manhã, para chegar no crescimento e na multiplicação, precisa da estru. O que é isso, Ariane? É sair do pasto, é sair da agricultura e começar a amassar barro se necessário. Mas isso é lindo, sabe por quê? Eles estão amassando barro e está vivo. Está formando tijolos, está? É Deus dizendo: está doendo, mas eu estou te ensinando. Está machucando, mas eu estou te moldando. Está sangrando, mas sou eu, o Deus, te mantendo viva e vivo de pé, para que você veja aquilo que eu reservei sobre a tua vida. Diga para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado: Deus te tira do conforto para elevar a tua estrutura. Agora,
Você vai entender para a gente fechar e a gente orar. O texto vai dizer que só depois que estão amassando o barro e construindo, para que não é deles, é para outro. O texto vai dizer, quanto mais afligiam, e tanto mais se multiplicam. Pastores, eu acordei com esta palavra, 2 palavras na verdade esta manhã, que Deus falou ao meu coração. E qual é a palavra, Ariane? Intensidade e simultaneidade. E eu disse, Deus, o que é que o Senhor quer falar conosco lá hoje sobre essas 2 palavras? É Deus dizendo, Ariane, intensidade, fala para a minha igreja, que depois que a estrutura está pronta, o que eu vou fazer vai ser instantâneo. E Deus falou, você vai liberar sobre a igreja de São Carlos. Será instantâneo e simultâneo. Eu vou dizer de novo para gravar na tábua dos nossos corações. Será instantâneo e simultâneo. E eu fui ver o que é isso, porque eu falei, Deus, eu tenho entendimento, mas eu quero saber. Aí eu fui pesquisar no nosso dicionário mesmo. No nosso dicionário, a palavra instantâneo quer dizer aquilo que acontece rapidamente, inesperadamente, repentinamente, sem demora. Simultaneamente, aquilo que ocorre ao mesmo tempo da outra coisa. Era Deus dizendo, Ariane, eu não vou dar primeiro o crescimento e depois eu darei a multiplicação. Eu vou dar o crescimento e junto a multiplicar. Ai, alguém pegou e eu vou dizer de novo. Deus não vai dar apenas o crescimento, mas Ele está dando o crescimento e a multiplicar. É Ele dizendo, não haverá intervalo ou pausa, será rápido. E glorioso. Eu vou dizer de novo, não haverá intervalo ou pausa, será rápido. E também glorioso. Eu vou liberar para esta casa de oração. É Deus dizendo, eu estou trazendo a brevidade para este tempo. O que era para ser depois, eu estou trazendo agora. Agora, agora. Você pode olhar pelo menos para 2 pessoas e dizer, vai ser instantâneo e simultâneo. E quando é que isso vai acontecer, Ariane? Agora. Se coloca de pé com a permissão dos nossos pastores. Será rápido. Será acelerado. É Deus dizendo, a aflição está fazendo parte do crescimento e da multiplicar. Ariane, você não sabe como é que apertou esses últimos dias. Ariane, você não sabe como é que intensificou os últimos meses. Ariane, você não sabe como é que sobreveio as aflições nessa última semana. É Deus dizendo, é porque eu estou trazendo a rapidez juntamente com o aceleramento sobre a tua vida. É Deus dizendo, não irá demorar.
Eu sou o Deus que estou contigo a todo tempo, a todo instante. O texto continua dizendo no mesmo verso que eles se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Algumas traduções vão dizer preocupados, algumas outras tradições vão dizer cansados. E eu amo essa tradução cansado, pastor, porque quem trabalha no sol escaldante é os hebreus, mas quem está cansado, o inimigo vai cansar, mas você não vai parar. Porque o Espírito de Deus está te visitando hoje, está renovando a tua força, e está te dando renovo espiritual para alcançar os propósitos. Se você puder colocar a mão no seu coração, eu irei orar com você. Há uma nuvem de glória manifestada sobre nós. É Deus nos direcionando hoje aqui, dizendo: porque está batida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, porque você louvará. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada e não há maior profecia do que esta. A tua palavra, ela é semente viva, irrigada sobre a nossa terra, que traz a saciedade e a calmaria para dentro da nossa alma. E nós, Espírito Santo, acreditamos e tomamos posse daquilo que é liberado sobre nós, que nenhum mal poderá prevalecer ou permanecer diante daquele a qual o Senhor tem a promessa estabelecida. Nós, Senhor Deus, acreditamos que a tua palavra é fiel e fidedigna. Ela vem ao nosso encontro e traz avivamento e reavivamento e esperança quando nós necessitamos nos dias de amargura. Oh Deus, quanta alma aqui abatida, quantas almas aqui entristecidas, quantas almas, Senhor, que vieram em busca de algo novo da tua parte, e pela tua palavra que é nos atribuída, nós, Senhor Deus, ortogamos nesta noite que pode haver aflição, pode se levantar Faraó, mas a mão forte do Senhor permanecerá conosco todos os dias da nossa vida, nos dando o acalento, a paz e a tranquilidade. Restaura os sonhos dos teus filhos, restaura os sonhos das tuas filhas, restaura os projetos, restaura, Senhor Deus, a esperança, e traga, Senhor Deus, sobre nós, dia após dia, a excelência da tua graça, porque sem a tua graça nós não alcançamos, mas a tua graça nos dá fôlego, nos dá, Senhor, a esperança de caminharmos até a tua volta. Sê conosco, Deus, revigora, nos fortalece e nos abençoa. Se você